Olá, meus irmãos. Mais uma vez venho agradecer pela oportunidade de participar desse trabalho e gostaria de falar de um assunto que é de prática, que são as boas práticas, as práticas de vigilância antes da sessão, que é evitar o consumo de carne vermelha, álcool ou qualquer substância que venha a contaminar seu corpo físico e astral. E manter os pensamentos vigilantes, pensamentos tranquilos e estar com a alma em harmonia, né? Estar com a alma em harmonia para que durante a sessão o trabalho possa ser melhor conduzido, seja qual for o trabalho, e sempre em prol do bem e da caridade. Hoje eu vou falar de um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, que é sobre a reencarnação. Vou falar um pouco sobre a encarnação e o foco vai ser na reencarnação. E esse tema ele está no capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Começa com a pergunta 132, que eu vou começar fazendo essa leitura. Objetivo da encarnação. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. De tal sorte que, correndo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, aqui a gente tem dois conceitos de encarnação, que é o objetivo de chegar à perfeição, ao aprimoramento moral, no caso, quando a gente volta para a Terra, né? A gente passa por uma expiação ou por provas que a gente pode considerar a missão, né? A fim da gente ter um aprimoramento, que é o objetivo de estarmos aqui, nosso aprimoramento em todos os campos. Por isso que os espíritos falam para Kardec aqui, vocês têm que passar por todas as vicissitudes até alcançar a perfeição. Por quê? Isso. Como Deus vai nos conceder o mérito ou o título de espírito perfeito se a gente não participou de todas as vicissitudes, se a gente não viveu todas as experiências? Não tem como. Sabemos que o nosso propósito aqui, ou o propósito de todos os espíritos, é chegar à perfeição. Essa é a lei do progresso. A marcha da lei do progresso está diretamente ligada à reencarnação. Porque o espírito ele tem um propósito, chegar à perfeição. Todos vão chegar à perfeição no tempo certo e de acordo com o seu esforço. Então, aqui a gente tem dois caminhos nessa resposta. O caminho do aprimoramento, que é o espírito que vai reencarnar para cumprir uma prova ou uma expiação, ou o espírito que vai voltar à Terra para poder cumprir uma missão. E a gente conseguiu ver isso muito bem no filme Nosso Lar. Quem não viu, sugiro que veja. Que o espírito, no nosso lar, já na colônia, sem a necessidade de
reencarnar, já alcançou um certo degrau de evolução que não precisava mais reencarnar. Decidiu reencarnar para ajudar a família que estava em terra. Então veio para cá com uma missão, sem necessidade. E o filho desse espírito, que era uma mulher, o filho dessa mulher falou: mas mãe, você não tem nem mais necessidade de voltar à terra. Aí, salvo engano, ela fala: vou voltar para ajudar a sua irmã. Eles estão precisando de ajuda. E aí o propósito da missão. Então, nessa pergunta a gente tem dois conceitos bem interessantes, tá? E, na verdade, o que vem a ser, de fato, a encarnação? É a volta do espírito ao corpo, né? Nascimento de uma criança, o desenvolvimento, nasceu, reencarnou. Muitos têm essa dúvida: pô, como funciona isso? Funciona da seguinte forma: tem esse propósito no astral, que é o propósito do adiantamento moral, ou o de escolher uma missão. Isso pode ser planejado ou não. Sendo planejado, o espírito participa de todo o processo que compete a ele, que está no campo de visão a ele, todo o processo que está no campo de visão, porque os planos de Deus são maiores que os nossos. E aí esse processo sendo efetivado no plano superior, acontece uma despedida, porque aqui, quando a gente desencarna, tem a despedida, que é o processo do velório, do enterro, toda aquela tristeza, e a gente sobe. Quando a gente desce, a gente também tem uma despedida lá em cima, quando estamos em condições de viver lá em cima de forma plena, consciente e harmoniosa. Tá? Porque a gente, estando numa colônia espiritual, vivendo numa colônia espiritual, e quando chega o momento de descer, é uma tristeza para o espírito que ainda tem imperfeições, ainda tem insegurança, porque a gente sai de um plano totalmente harmonioso, totalmente espiritualizado, para vir viver uma prova, uma expiação, ou viver uma missão. No caso de missão, o espírito sai do plano superior com mais vontade, porque vai fazer a diferença de uma forma que vai dar um adiantamento moral para ele mesmo ou vai ajudar em forma de missão. Então, lá em cima também acontece uma despedida. Então, o espírito sai do plano espiritual e vem para o plano material. Aí que acontece a encarnação. É assim que funciona. Não é diferente o processo de estar na Terra e o processo de estar no plano espiritual, no sentido de convivência e no sentido de o sentimento de você deixar um lugar e ir para outro e deixar entre aspas, tá? A família, as pessoas que estão ao seu redor. Sendo que tem uma diferença notória, né? Se você desencarna, sai desse plano com um adiantamento, com harmonia, com mérito de chegar em um bom lugar e estar ao lado de bons mentores, na verdade, todos os mentores são bons, estar ao lado dos bons espíritos, dos guias protetores, daqueles que estão te auxiliando dia a dia. Lógico que você tem muito mais liberdade para ver, acompanhar, ajudar aqueles que estão em terra. Isso aconteceu no nosso lar com o André Luiz, que ele só teve o mérito de ajudar a família quando ele saiu do umbral e quando ele largou parte das suas imperfeições. Tanto é que a primeira vez que ele desceu para a terra e ele viu que a sua ex-esposa estava casada, ele ficou enfurecido, não aceitou aquilo
e de um segundo para o outro ele se viu no umbral. Então depois ele raciocinou, voltou para o nosso lar e retornou para ajudar essa família. Então assim, aqueles que estão lá em cima têm liberdade para ajudar a gente, desde que encontrem-se em lugar harmonioso, tá? Aqui a gente também tem essa liberdade, mas vocês conseguem notar que é um processo mais difícil. Como é feita essa liberdade aqui? Através da prece, através de bons pensamentos, acendendo uma vela no Dia das Almas para os espíritos desencarnados. A gente também tem, mas aqui a gente está preso na matéria. Isso dificulta muito a amplitude das nossas ações espirituais. E vamos lá. A encarnação planejada e não planejada. A planejada eu falei para vocês que é em torno de um propósito, que você pode participar do processo, você escolhe como prova ou expiação. Sendo prova e expiação, você fica um pouco meio preocupado, dependendo do seu grau de evolução. E a não planejada? A não planejada é quando o espírito não escolhe por algum motivo, seja por não ter condições ainda de participar, ou seja por livre-arbítrio. Por quê? Imagina o seguinte: no umbral tem uma legião de espíritos que coordenam toda uma estrutura, vamos dizer, negativa. Esses espíritos estão lá por vontade deles ou de Deus? É uma pergunta interessante, porque tem gente que fala, por que Deus permite isso ou aquilo? É o livre-arbítrio. Aqui não tem um conjunto de pessoas, um grupo da sociedade que pratica o mal? Porque Deus permite. Na verdade, Deus não permite. Quem utiliza dessa liberdade somos nós. É esse livre-arbítrio. Lá também tem. Sendo que, da mesma forma que o nosso tempo aqui ele é limitado, um dia todo mundo vai partir, lá também é. Sendo que lá, se o espírito ficar preso à ignorância, à vontade de fazer o mal, à própria imperfeição, não dá brecha para poder evoluir, para poder reencarnar de uma forma planejada, ou não dá nem liberdade de entrar numa colônia, de ser tratado, são os espíritos superiores que planejam essa reencarnação no planeta certo e da forma certa. Porque, às vezes, se o espírito voltar para o planeta que estava, vai fazer mais mal. Então, tem espírito que é tão atrasado que ele não tem condições de estar conosco, estar no planeta mais evoluído. Isso vai ser muito reforçado com a transição planetária. É só a gente parar para pensar na evolução humana. Vamos parar para pensar nos primeiros homens que pisaram na Terra. Eram espíritos imperfeitos, com base no raciocínio, no poder de decisão. Eram espíritos que tinham mais o poder do instinto do que do raciocínio. Hoje nós somos imperfeitos também, mas temos o poder e a liberdade de raciocinar, tomar decisão e agir em prol de alguma coisa. E os homens das cavernas, como eles viviam? Era em prol de instinto. À medida que eles foram desenvolvendo o raciocínio, o poder de pensar, tomar decisão, eles foram evoluindo e sendo cobrados com base na razão. Então entenda que o livre-arbítrio está pautado na razão. Você não pode julgar um animal da mesma forma que julga um ser humano. Você não pode julgar
um ser humano com uma deficiência mental, algum problema neurológico, da mesma forma que um ser humano que tem um poder mental maior, que tem um poder não, uma capacidade mental maior. Não pode, não tem sentido. Por quê? A questão da razão. E assim Deus vê os seus filhos. E assim Deus planejou esse processo evolutivo. Os homens das cavernas, eles não eram julgados da mesma forma que a gente, mas foram evoluindo, e chegou ao estágio que nós estamos. E a reencarnação não planejada tem muito a ver com isso, porque tem espíritos que ainda não estão em condições de escolher. Então, quem escolhe é a espiritualidade. Tem espírito que tem condição de escolher, mas escolheram ficar no caminho negativo, o caminho que não vai fazer a evolução deles de forma mais rápida, porque a evolução sempre ocorre. Então, a espiritualidade toma conta disso. E o que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar duas coisas disso. Eu vou linkar uma coisa com a outra, que é uma coisa que a gente vive no terreiro, mas a gente não consegue interpretar dessa forma, a gente não consegue raciocinar dessa forma. Quanto mais conhecimento nós temos, mais liberdade adquirimos. Por isso que as pessoas falam, é melhor ser ignorante. Não, não é melhor ser ignorante. A pessoa que pensa que é melhor ser ignorante, ela quer viver na ignorância, ela quer viver no erro, quer viver na falha, não quer evoluir. Então, quanto mais conhecimento você adquire, mais livre você é. Quanto mais liberdade você tem, mais longe você pode chegar, ou mais alto. Quanto mais alto você chegar, mais você vai se iluminar. Contudo, quanto maior a subida, maior é a queda. Então, se você tem um certo conhecimento, você tem que fazer uso desse conhecimento da melhor forma possível. E utilizando todas as ferramentas que você tem de uma forma bem harmoniosa e bem justa. Elevação nunca, nesse contexto, pode combinar com queda, sim com liberdade. E o que a gente tem que tirar disso no terreiro, no trabalho de consulta, de passagem, de manter a corrente mental, é o seguinte: os obsessores. Nem todo mundo gosta de receber obsessor. Particularmente, nunca recebi, não consigo sentir energia e não entendo por quê. Tá? Mas tem gente que recebe o obsessor com facilidade, tem gente que não gosta, e a importância de receber o obsessor, a importância de doutrinar o obsessor, a importância de você dar conhecimento a um obsessor pode ser uma aceitação ou o início de uma aceitação para a liberdade de escolha de ficar numa região sombria ou aceitar o caminho da luz. Algumas vezes que eu presenciei o trabalho com obsessores, eu vi espíritos falando: me desculpa, eu aceito. Esse eu aceito significa que ele largou o lado ruim e falou: não, eu quero tentar. Quando isso acontece, esse espírito sobe, lá em cima já tem um grupo de irmãos iluminados para falar: poxa, vamos lá, você aceitou. Aqueles irmãos da Umbanda,
aqueles irmãos do kardecismo, aqueles irmãos da igreja, aqueles irmãos de qualquer templo te deram caminho. E você aceitou. E aqui vamos continuar esse trabalho. Entenda que você, sendo médium de consulta, médium de passagem, qualquer tipo de mediunidade, dentro de um terreno, dentro de qualquer templo, se você presenciar um trabalho que tem um obsessor, um espírito que está perturbado, está ali precisando de ajuda, você tem o dever, a obrigação de pensar de forma positiva, porque ali pode estar um caminho, pode estar se abrindo um caminho para um espírito sair da condição da ignorância, ir para o lado do conhecimento e ter acesso total a um novo caminho, a uma nova reencarnação, a um novo fluxo para a evolução dele. Agora, por aí, a gente entende a importância do nosso trabalho num templo religioso. O nosso trabalho num templo religioso é fazer jus de forma plena ao processo de caridade vinculado ao processo de evolução de cada um que está ali. Seja encarnado ou desencarnado. Nós não estamos ali à toa. Estamos ali para poder praticar a caridade em prol da evolução de todos. Porque se a gente parar para pensar, falando por mim, a minha melhor versão é a versão que está ali dentro. A versão que está ali dentro é a melhor versão do Rodrigo, porque a gente tem várias versões durante o dia. Tem a versão que se estressa, tem a versão que pensa negativo, tem a versão preguiçosa. Ali não. Ali a gente não pode se estressar. Ali a gente não pode usar palavras fora de um contexto cristão. Ali a gente tem que evitar o máximo de julgamento. Isso tudo não é em prol da evolução, gente? Imagina que quando você desencarnar, você vai parar você acordou numa colônia. Você acordou no nosso lar. Você vai poder, dentro de uma colônia espiritual, desencarnou, você acordou no nosso lar. Você não passou pelo umbral, porque tem essa questão que todo mundo vai passar pelas zonas umbralinas, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai pagar pelo que fez aqui. Isso é uma questão muito delicada, que não é bem assim que acontece. Deus é justo. Isso é importante a gente ter em mente. Então, você acordou numa colônia. Você vai poder acordar, poxa, que dia que tem bar aqui? Que dia que rola uma resenha? Onde eu posso comprar tal coisa? Pô, o cara é chato, fala pra caramba. Pô, isso tá demorando. Pô, você pisou no meu pé. Pô, não quero estar aqui não, vou embora. Vocês são muito lentos. Cara, que chatice ficar estudando. Vocês vão poder fazer isso? Nós vamos poder fazer isso? Não. No centro também não fazemos isso. Se o trabalho rolar, acontecer de 4 até 11, em regra todos estão lá em sintonia. Lógico, às vezes acontece eu pensar, poxa, está demorando, tal, tá tarde, porque é o nosso lado humano ali, o nosso lado imperfeito cobrando. Mas se parar para pensar, não rola isso, não acontece isso. A caridade ali predomina. E é assim que tem que ser também no plano espiritual. Então, a gente vê nesse contexto que eu peguei o link de doutrinar os espíritos obsessores, também de doutrinar
a nós mesmos, tentando pegar a nossa melhor versão e tentar passar essa melhor versão para o lado de fora. Porque para mim aqui, do lado de fora, eu sou diferente. Não é que eu seja uma pessoa ruim, mas há variações em todos os sentidos. E depois a gente volta e se harmoniza. Mas doutrinar os espíritos obsessores e doutrinar nós mesmos significa praticar a caridade de forma que ajuda na evolução deles e da gente, tá? Sabe por quê? Eles vão ter que reencarnar, correto? Vão ter que voltar para a Terra. Ninguém pode ser salvo sem renascer e sem livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. Isso aqui foi um texto que eu peguei, é um versículo. Eu não peguei a referência. A paixão desse espírito obsessor, de qualquer espírito, pode ser evidenciada no terreiro. E você pode ajudar, doutrinando para se livrar e esse espírito ter uma limpeza boa e ter um bom acesso mental para poder voltar para cá e escolher um novo caminho. E tem outro versículo importante aqui. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3.3, eu não sei descrever, tá? Isso aqui. Ninguém pode nascer de novo, ninguém pode, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Deus é soberanamente justo, bom e amoroso. E por isso ele fez um processo evolutivo que nos deu liberdade para a gente evoluir com o nosso esforço, transformando instinto em pensamento, pensamento em raciocínio, raciocínio em razão, razão em poder de escolha em processo evolutivo sendo baseado em provas e expiações, melhorias, melhorias te dando acesso a um plano evolutivo maior e te dando também liberdade de entrar em missões aqui na Terra e com base de missões você se adiantar e adiantar o planeta ou um grupo familiar. Olha só como Deus é maravilhoso. Exemplo, Chico Xavier veio aqui para fazer uma missão, uma prova ou uma expiação. Não sabemos, mas o que ele deixou aqui foi maravilhoso, né? Assim como o Divaldo, que ainda está entre a gente. Assim como outros líderes. E com isso, a gente pode tirar o seguinte: encarnar faz parte de um processo de melhoria. Desencarnar faz parte de um processo natural de voltar à morada do Pai e ver qual foi a nota que tiramos aqui. A base para a gente poder fazer isso da melhor maneira possível é a autoanálise, o aprimoramento intelectual, o aprimoramento moral e nunca deixar de seguir as leis de Deus. Sei que isso é difícil, mas se deixar de seguir, volta para o contexto anterior e tenta melhorar. Melhorar a cada dia, fazendo a reforma íntima, fazendo todo esse processo que eu falei. E lembrem-se, aqueles que mais
nos apresentam dificuldade é que mais precisam de ajuda. Então, vamos ter um foco em doutrinar aqueles que precisam. A nossa doutrina, com base nas leis de Deus, pode ser a porta de libertação para o processo evolutivo. Tá ok, meus irmãos? Muito obrigado. Excelente sessão. Fiquem com Deus e tudo de bom.